Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui com vocês e tô trazendo hoje uma listinha da OCP de questões de raciocínio lógico, para a gente pegar algumas explicações, tirar algumas dúvidas aqui e vamos para cima. Olha só, essa questão aqui diz o seguinte: eu tenho essas informações e ele quer saber, a gente tem que marcar verdadeiro ou falso para ela. Acho que ficou faltando um pedacinho do enunciado aqui, mas é simplesmente marcar V ou F, certo? Ver se é verdadeiro ou falso. A primeira diz 2% ao quadrado. Bom, 2% ao quadrado é simplesmente 2 sobre 100, né? Que é uma porcentagem, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 100 ao quadrado vai ser 10.000. Eu posso escrever isso como 0,04, né? Se eu dividir por 100, sobre 100. Ou seja, na verdade, isso é 0,04%, certo? Então, ó, a primeira sentença já é falsa, porque já deu errado aqui. A gente pode fazer também aqui só para treinar, né? Ó, 20% de, lembra que na multiplicação, na matemática de multiplicação, 20% de 20% vai ser igual ao quê? Simplifica aqui, 2 vezes 2, 4, sobre 100, 4%. E a gente tem que a segunda verdadeira mais... no total é falso, beleza? Ó, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, nós temos F e V como falso, né? No conectivo E, para nós temos lá, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. No E, isso daqui resulta em verdadeiro, falso, falso, falso. Para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, então é falso, beleza? Se todo número é primo, então 1403 é primo. Você tem que entender que raciocínio lógico matemático, a gente não tem que ir só pela interpretação, pelo conceito. Existem regras a serem seguidas. Então aqui a gente tem uma condicional, né? Onde eu tenho aqui todo número é primo, todo número primo é ímpar, é o nosso P, vamos dizer assim. E 1413 é primo, é o nosso Q. Então, ó, na condicional P, CP, então Q, a gente tem aqui P, vamos botar aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A gente sabe que a condicional só é falsa quando você tem Vera Fischer, né? O primeiro verdadeiro e o segundo falso. Então, ó, só aqui que é falso. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro também. Então, o que acontece aqui? Olha a primeira. Todo número primo é par. Isso é falso, porque o 2 é um número primo e é ímpar. Então, a primeira é falsa. Beleza. 1413 é primo, que é falso também. Porque 1413, ó, 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. Isso é divisível por 3. Então, é falso também. E aí vai ter muita gente nessa hora que vai falar, se todo número primo é ímpar, é falso, então a sentença é falsa. Não é assim. Sentença lógica, proposicional, você tem regra. Então, isso é uma condicional. O falso, implicar no falso, faz a sentença ser verdadeira. Então, ó, falso, então falso é verdadeiro. Essa sentença é verdadeira. Ah, mas o número primo não nem todo número primo é ímpar, então a sentença é falsa. Não. Ser falso condicionado a falso dá verdadeiro no seu lógico geral. Então você tem que ir por aí, beleza? A primeira aqui, ó, aqui é o ou, tá? O ou a gente tem o quê? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui o P, aqui o Q. P ou Q vai ser verdadeiro se qualquer uma for verdadeira. Ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas, certo? Então, o que eu tenho aqui? 1/2 dividido por 1/3, beleza. 1/2 dividido por 1/3, divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso dá 3 sobre 2, que é 1,5, ou seja, 1,5 não é menor que 1. Essa primeira aqui é falsa, certo? Beleza, e a segunda? 1/4 é menor que 2/3. Bom, vamos igualar os denominadores, né? O MMC é 12, para a gente fazer a comparação da fração, né? Aqui vai dar 3.
Aqui vai dar 4, 4 vezes 2, 8. Então, 3 dozeavos é menor que 8 dozeavos. Então, aqui é verdadeiro. Então, ó, no ou, sendo uma delas verdadeiras, a sentença já é verdadeira. Então, ela é verdadeira também. Dando assim a alternativa D, FVV. Deu para ficar entendido? Comenta aí nos comentários caso alguma dúvida tenha ficado para eu sanar para vocês. Vamos para a segunda. 4 funcionários, Adão, Beto, César e Davi, não necessariamente nessa ordem, atuam como promotor, assistente de promotor, procurador e subprocurador. Esses funcionários atuam no Ministério Público em andares diferentes do setor do prédio. Primeiro andar, segundo, terceiro e quarto. Não necessariamente na ordem que os nomes foram apresentados. Sabe-se que? Aqui a gente tem aquela situação, né, que a gente vai ter que montar uma tabela. Só que como a gente tem 3 variantes aqui, né, a gente tem os nomes, a gente tem os cargos e a gente tem os andares, não vai dar para montar uma tabelinha direta e preencher, né? Então vamos pelos andares, ó. Vamos completar, porque tudo aqui faz menção a andar, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. O que a gente procura numa questão desse tipo? Informações concretas, porque a primeira é assim, ó. César atua como promotor, mas não no terceiro andar e nem no quarto andar. Como eu estou fazendo a relação pelos andares, eu vou procurar alguma coisa que fale exatamente. Aqui ele pode estar no primeiro e no segundo, mas não fixa. Já o segundo fixa. Ó. Beto atua como procurador no terceiro andar. Então aqui ó, eu tenho Beto e eu tenho procurador. Então isso daqui já está fixo. Ó. Beto atua como procurador no terceiro andar. Aí, ó, Davi não atua no primeiro andar e não atua como assistente. Então, ele pode atuar em outros 2. Um funcionário que atua como assistente atua no primeiro andar. Então, aqui, ó, eu tenho um assistente. Certo? Eu só não sei quem é. Então, essa informação também foi embora. E aí, vamos voltar lá na primeira, ó. César atua como promotor, mas nem no terceiro nem no quarto. Como ele é promotor, ele não pode estar no primeiro também. Então, obviamente, ele está no segundo. Então, o segundo andar é César e ele é promotor. E foi a primeira informação também. Davi não atua no primeiro andar, então Davi está no quarto andar. E não atua como assistente. Então, o que sobrou? Promotor já foi, assistente ele não é, procurador, né? Procurador já foi, subprocurador. Então, Davi é subprocurador. E aí só faltou Adão, né? Que ele está no primeiro e ele é assistente. Então, ó, Davi atua como subprocurador no quarto andar. Letra A é a correta. Beleza? Tranquilo? Vamos fechar com essa daqui. 50 alunos de uma turma, dos 50 alunos de uma turma, 15 foram reprovados em língua portuguesa, 12 em biologia e 10 foram reprovados nas 2 disciplinas. Quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas? Aqui a gente tem, ó, diagraminha, né? Reprovados em língua portuguesa, reprovados em biologia. Começa sempre preenchendo da interseção, né? Ó, 10 foram reprovados nas 2 e aí a gente vai para as outras, né? Ó, 15 foram reprovados em língua portuguesa, então tem 15 aqui, ó. Só que como eu já tenho 10 aqui dentro, aqui fica 5. Bom, 12 foram aprovados em biologia, então tem 12 aqui. Como já tem 10 ali, faltam 2. Quantos alunos foram reprovados no total? 5 mais 10 mais 12, num total de 27 alunos. Eram 50 alunos, né? Não, 15 mais 10 mais 2. Um total de 17 alunos. Eram 50 alunos, 50 menos 17, 33 alunos. Alternativa C. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa semana vai ser só raciocínio lógico e matemático. Coloca aí nos comentários se você quer um tema específico que eu traga, uma banca específica que eu traga aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.